Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje nós iremos dar continuidade no resumo do livro A Guerra da Paixão, de Nessahan Alita. Nós estamos falando aí do tópico de número 5, a atração pela crueldade, ou seja, como a mulher se sente atraída por um cara que é perigoso, ou seja, um cara que tem a capacidade de ser um cara perigoso, porém um cara civilizado. É isso que você precisa ter em mente. Você é um cara civilizado, mas se a casa cair, tem como você se defender. Você, a sua prole, sua família, quem está contigo. Então isso irá fazer você de um homem atraente. Você não deve ter uma mente criminal, você não deve ser um cara perigoso. Porém, você tem que ter a característica de um guerreiro. Você tem que estar pronto para a batalha. Se a casa cair, você tem como segurar o drop. Essa é a realidade, rapaziada. Então isso levanta uma atração no sexo oposto. Isso é masculinidade. Então é sobre isso que nós iremos falar. Vamos dar continuidade aí na segunda parte. Deixe o seu comentário, dá um joinha se você gostou aí do resumo, que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho, para que possa fortalecer a nossa comunidade. Vamos para o tópico. Cada categoria de macho cumpre uma função específica na vida das fêmeas. Os bondosos servem para escravos emocionais, para dar amor sem recebê-lo em troca. Os trabalhadores e os ricos servem para dar-lhes dinheiro e sustentá-las, recebendo chifres como pagamento. Os malvados e cruéis servem para protegê-las. Já os cafajestes, pervertidos, depravados e mulherengos servem para dar-lhe o sexo intenso, realizando as fantasias de serem GPs. Observe-se que esta última categoria masculina corresponde justamente àqueles que não se apaixonam e recebe delas o que há de melhor: o sexo ardente e sem barreiras. Nesse parágrafo está bem esclarecido o papel de cada homem na vida da mulher. Você precisa entender que a mulher tem várias fases na vida, assim como o homem tem fases, porém as mulheres têm mais fases. O interessante é que ela vive muito mais, porém o ciclo da mulher é bem variado. Não apenas semanal e mensal, como nas décadas. Então a mulher tem esse ciclo, tanto fisicamente, tanto no seu emocional e nas suas atitudes. E como você pode ver, ele cita aqui que ela tem a categoria para cada macho, para cada homem na sua vida. Ou seja, ela tem o friendzone, né? O amigo que está ali na friendzone. Pode ser que seja o plano B, o beta, o simp, ou seja, que fica só abajulando ela, que é o tampão emocional. Então, esse cara que é o bonzinho, né? Ele serve como escravo emocional. Então ela vai lá para o Shed, o Tyron, berimbem, berimbom, retorna e começa a chorar no ombro desse amigo. Agora também tem o beta provedor, ou seja, o cara é trabalhador esforçado, o que ele recebe, pagamento em troca, chifre, galha. O cara é bom, o cara faz tudo e elas sabem disso. Ela fala: eu não entendo, meu marido ele é super bom, super dócil, porém eu não tenho atração por ele. Sim, de fato, não tem atração. E a maioria desses caras é um padrão, cara. Você vê, ele chega no horário correto, ele abre a porta, ela até sabe, 4h59, 30 segundos, ele vai abrir a porta. Aí ele vai colocar o sapato ali, e o sapato dele é cor-de-rosa. Enfim, vai colocar a maletinha dele ali, a gravata. Ou seja, o cara faz tudo corretinho, tudo da mesma forma. O cara é monótono. É que nem um Homer Simpson. O cara faz tudo certinho, tudo na hora. Ou seja, é uma programação, ele não quebra o padrão. Então, rapaziada, você precisa entender, quando você está no relacionamento, a mulher, ela pode aceitar tudo, até uma traição. Preste atenção, eu não estou dizendo que você deve trair. Porém, muitas mulheres, elas irão aceitar até uma traição. O que elas não irão aceitar no relacionamento é um cara monótono. Elas não irão aceitar ficar entediada. Então, a mulher, ela tem essas ondas de emoções e ela age dessa maneira. E se você for um cara que sempre é a mesma coisa, sempre aquele papai e mamãe e tal, sempre daquele jeito, sempre as mesmas roupas, a mesma gravata, a mesma cueca, com furo lá, pô.
Então você precisa mudar, cara. Se você chega 4 horas em casa, chega 4h10. Sai um pouco mais cedo, vai almoçar com ela no trabalho. Ou seja, você tem que mudar o cotidiano. Você tem que ser esse cara dinâmico. Você chegou em casa, e aí, vamos fazer aquela partida e tal. Você também não tá afim, pega sua bolsa pra academia. Ou seja, ela vai ficar pensando, pô, tem várias meninas na academia e tal, o cara tá ficando em shape. Aí aquela ansiedade de competição irá na cabeça dela, imaginar que você tá com outro. Pô, você não tá, você tá na sua missão, velho. Você tá levantando peso na correria. Então você tem que ser esse cara dinâmico. Então o cara monótono, o cara trabalhador e rico, ou seja, que quer presentear a mulher, que quer comprar a mulher, ele não recebe o tudo da mulher. Quem recebe tudo é o cafa, ou seja, o mulherengo, o cara pervertido. Aquele sim de fato recebe o tudo da mulher, ou seja, que é o seu desejo genuíno, um sexo ardente. Agora o maridão, o beta provedor, ele tem aquele sexo transacional, ou seja, a mulher tá ali, ó, não tá ali na verdade, só tá o corpo, a alma, a mente tá pensando no shed. É como nós falamos, nós fizemos um breakdown daquele seriado Netflix Sex Life, ou seja, a mulher tem um marido provedor, cara, é o beta provedor, faz tudo ali para a mulher, e a mulher fica com shed, com alfa, ou seja, o desejo genuíno está no outro cara. Então ela tem um sexo ardente com outro cara. Aquele meia boca, chá de perseguida com o beta provedor. Então você precisa saber em qual posição você está. E se você não está num relacionamento, você precisa saber quem você quer ser. Qual desses 3? O tampão emocional, o beta provedor ou o mulherengo cafa? Então, rapaziada, levanta o seu game. Cuidado, rapaziada, as mulheradas têm várias artimanhas de manipulação e tem um homem na sua cada caixinha. Então, se você acha que você é o beta provedor, sai dessa caixa. Se você acha que você é o tampão emocional, fica ali na friend zone, só esperando ela terminar o relacionamento para você ter uma chance, sai fora, meu. Não seja assim. Os homens de caráter inatacável e grandes princípios, amigos da moral e dos bons costumes, algumas vezes são intensamente assediados e acreditam que são desejados sexualmente por serem machos superiores. Na verdade, estão enganados. O que sucede é que são desejados apenas por comportarem como possíveis maridos ideais caso sejam dominados e escravizados emocionalmente. Os cruéis e insensíveis são vistos como seguros de si. Os bondosos são considerados fracos. Como nós falamos, ou seja, você precisa ser um cara forte, ser um cara dominante. Hoje em dia você ouve muito falar sobre esse relacionamento tóxico. Eu acredito sim de fato que existem mulheres que estão em relacionamento tóxico, assim como existem milhares, milhões de homens em relacionamento tóxico. Então tem muitos homens que têm uma mente fraca, então ele achando que ele é um cara que tem bons costumes, um cara de moral, ele acha que ele será assediado por as mulheres. E muitas das vezes ele é até assediado pelas mulheres. Porém, ele não recebe o 100% delas. Por quê? Porque ele tem a mente fraca. Ou seja, a mulher se sente mais atraída pelo cara que é mais cruel, ou seja, o cara que é insensível. Então, isso que atrai a mulher. Então, quando nós decidimos a ser monogâmicos e fiéis a uma mulher, esta não crê que sejamos por opção livre, voluntária e por decisão própria, mas sim por incompetência em seduzir outras fêmeas mais interessantes ou por timidez. Os maridos de caráter inatacável sofrem um rebaixamento no conceito das mulheres, incluindo suas próprias esposas. Elas costumam acreditar que somos fiéis por incapacidade, insegurança, medo e inabilidade para seduzir, mas não por decisão própria. Os homens leais são vistos como tímidos e não como honrados ou valorosos por suas próprias esposas. Então nesse parágrafo você pode ver que a mulher ela é atraída quando ela sabe que o homem que ela tem, ele é desejado por outras mulheres. Se ela vê que o homem dela não é capaz de conquistar outra mulher, ela perde o tesão por esse cara, ou seja, atração por ele. Ela não irá falar, lógico. Isso é inconscientemente. Isso aqui é game, rapaziada. Então você precisa entender isso.
Então você sempre tem que deixar aquela pulga atrás da orelha. Como você irá fazer isso? Ou seja, você tem que levantar o seu ranking sexual. Existe o VSM, que é o valor sexual de mercado, e existe o ranking sexual. Eu tenho um podcast falando sobre esse ranking sexual. Eu irei deixar também no card, enfim, eu vou colocar para vocês assistir. Você pode estar verificando a nossa playlist. Quando você está no relacionamento, você sempre tem que estar levantando o seu game. Então, se a sua esposa olha para você, vê que você é um cara estiloso, um cara dinâmico, está em shape, tem uma boa lábia, está fazendo dinheiro, é um cara que sabe se defender, defende a família, ou seja, as outras mulheres, as amigas delas, irão olhar para você, elas iriam desejar você. Isso não quer dizer que você vai deixar sua mulher e birimbom com as outras e tal, não. Você tem que estar no seu foco, na sua missão, respeitar a mulher que está contigo. Porém, ela tem que entrar no seu frame. Se ela não entrar no seu frame e aceitar os seus limites, existem várias outras que irão entrar no seu frame e aceitar o seu limite. Então, o cara que tem a mentalidade dessa maneira, ele tem uma mentalidade em abundância, não uma mentalidade em escassez. Tem muitos homens que ele não tem essa possibilidade de conquistar uma outra mulher, e a mulher sabe disso, ou seja, ela usa e abusa. Usa o cara como gato e sapato, ou seja, ela até trai o cara porque sabe que o cara lá ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele não tem condição de arrumar uma mulher como a mulher que ele tem. Por isso, rapaziada, que eu falo, essas 9, 10, enfim, ela é da comunidade. É difícil você ter um relacionamento com mulher 9, 10 na escala. Ela está repleta de homens que ficam abajulando, e fica sempre ali na caixa de salsicha dela, enfim, só mandando DM, mensagem e tal, em cima dela. Por quê? Porque a mina é da hora. E se você vacilar, mesmo você sendo um cara de alto valor, ela pode arrumar um cara melhor, porque sempre tem alguém com mais dinheiro, melhor que você, mais bonito que você, ou seja, sempre há mais. Você não deve ter isso em mente, lógico, você tem que confiar no seu taco e estar na sua missão. Porém, um cara que é muito bitolado, obcecado por mulheres, que é 9, 10 no ranking sexual, esse cara pode trazer problemas para ele, se ele também não estiver levantando o seu game. Você sempre tem que estar em busca de ser a sua melhor versão. Então, se a mulher vê que o cara não tem condição de ter uma outra garota, ela irá ficar seca por você. Tem um comediante chamado Patricio Neal. Então, esse comediante norte-americano, ele já se foi há algum tempo. Ele passa uma analogia sobre o pescador, ou seja, o peixe ele tem que ver que você está com a vara e o barco, ou seja, está com a rede ali. Porque se você pescar um peixe, jogar ele dentro do barco e ficar só um peixe lá sozinho ali, se batendo lá, tá, olhar pra você, pô, cadê a vara? Cadê? Se parar o barco, estacionar, pular do barco e segurar o peixe vai ficar desapontado, meu. Por quê? Só tá eu aqui no barco, só tem eu, só vai catar um peixe. Então a pegada é o seguinte, você tem que estar com a vara, com a rede, com o barco. E não deixar o barco, e sempre tá jogando a varinha ali no rio. Por quê? Porque o peixe que tá ali tem que entrar no seu frame, ele sabe que você tem condições de pescar outro peixe. Então quando você entrar no relacionamento, você tem que continuar levantando o seu game, não tem que esquecer. Tem muitos homens, cara, 23, 25 anos, já está errado de estar num relacionamento de longo termo. Porém, ele entra, o cara já tá acabado, com 30 já devia estar enterrado, fora de forma, fora de peso, anda que nem porco, o pescoço pra baixo, tal, no supermercado, empurrando o carrinho, tal, desanimado. Os catarrentinhos tudo correndo lá, tal, derrubando tudo as prateleiras, sem frame nenhum. Meu, você tem que estar na sua missão, você tem que ser um homem de alto valor. Tem que estar em shape, tem que ser um homem seguro, confiante, costa ereta, ou seja, postura. Então, rapaziada, você precisa levantar o seu game. Eu sempre falo aqui, levanta peso, levanta grana e levanta o seu game. Então, esse tópico aqui, ele é de suma importância. Você, quando ela olhar pra você, ela tem que ver uma arma. Você é um cara muito perigoso, você é uma arma em pessoa. Isso é de suma importância. Então os homens cruéis e insensíveis são vistos como seguros de si. Agora, os bondosos eles são fracos. Para piorar tudo, quando nós contentamos com nossas companheiras, aceitando-a tal como são e não nos importamos com seus quilinhos a mais ou outros detalhes físicos, não buscando complementação fora da relação, a dignidade dessa nobre atitude não é reconhecida e nem tampouco retribuída da mesma maneira, mas, desgraçadamente,
ela conclui mais ou menos o seguinte: ele me aceita como eu sou e não exige mais nada porque não se valoriza. Portanto, é um homem de segunda categoria, pois não deseja mulheres melhores, mais bonitas e mais educadas do que eu. Tal fato demonstra irrefutavelmente a natureza fútil, maligna e inerentemente traiçoeira que possuem. Este problema é grave porque não podemos cair na depravação, na promiscuidade e na degeneração para elevar o conceito que elas possuem a nosso respeito. Logo, a solução é deixá-las na dúvida, criando um mistério silencioso em torno da questão da nossa fidelidade. Nesse caso, vocês podem ver que quando a mulher ela entra num relacionamento, ela entra de uma forma, e muitas das vezes, quando esse relacionamento é muito bom, entre aspas, ela entra num conforto. Eu tenho um podcast que eu falei há muito tempo atrás que nunca deixe a sua mulher confortável no relacionamento. A mulher, quando ela se sente confortável no relacionamento, confortável quando eu digo, a mulher tem que ter o conforto. Isso é fato. Se você está no relacionamento, se você é um homem casado ou um relacionamento de longo termo, enfim, você tem que dar o conforto a ela. Isso faz parte da polaridade. Ou seja, você tem que ser esse woke, essa árvore firme, esse conforto, que ao mesmo tempo é uma rocha segura. Então ela sente segura contigo, sente confortável. Porém, o conforto na qual Nesahran Alita fala aqui é o conforto que ela começa a... você abre a porta, ela tá lá sentada no sofá, já não tá de ladinho pra você ver as curvas. Ela tá com a barriga pra cima, porque se ela ficar de ladinho, ela rola no sofá. Aquele barrigão. Não tá nem aí, velho. Só come besteira. Passa o dia inteiro só comendo besteira. Meu, a menina não tem uma camisola da hora e tal. Então a mulher, ela começa a ficar confortável, velho. Começa a ganhar peso. Devagarzinho, devagarzinho. E você vai aceitando isso. Aí o que acontece? Você também... Aí ela faz uns quitutes, uns bolos, um negocinho bacana, tal. Você começa a comer, ela começa a comer, e fica os dois xoxoloso. De fato, fica o mesmo nível. Porém, a mulher, lógico, se ela te dar um pé na bunda, ela vai tomar metade que você tem, e sempre vai ter um simp atrás da capivara. Então, rapaziada, você precisa levantar o seu game. Se a sua mulher começou a ficar confortável, você não vai chutar o balde e falar: ei, levanta do sofá e vai queimar essa gordura barriguda. Não, você não deve ser assim. Você nunca deve falar dessa maneira para a sua mulher, para nenhuma mulher. O que você deve fazer é ir para a academia, começar a treinar. Até os seus abdômen, seu shape começar a aparecer, você começar a andar sem camisa dentro de casa, tal, fazer uma volta. E ela vai começar a ver aquele corpo diferente, ou seja, aquele cara malhado. Por quê? Ela fala pra você ser um cara mais doce, confortável, descansar mais. Porém, ela fica assistindo 50 tons de cinzas, né? O 365 DNI, ou seja, os caras sexy e tal, os caras atores de televisão. Porém, o maridão em casa, o beta provedor, é xoxoloso. Então é isso que ela quer. Então ela quer te transformar. Ela não quer que você seja esse cara para ser atraente para as outras mulheres, para a vizinha, enfim, para as amigas. Isso não quer dizer que se ela começar a ficar confortável, ou seja, você vai buscar fora, girar os pratos, ou seja, buscar fora. Não é isso. O Rollo Tomassi, ele fala sobre a teoria dos pratos, ou seja, girar os pratos, em um dos seus livros, The Rational Male. Eu creio que é o primeiro livro. Eu até fiz um podcast também falando sobre essa teoria dos pratos. O interessante é que quando você está no relacionamento, você pode girar os pratos. Porém, você não vai nos vamos ver. Não precisa chegar nos momentos finais. Você precisa ter elas no seu ciclo. Para se caso algo acontecer ou seu relacionamento terminar, você tem outras ali no seu ciclo. Ou mesmo assim, a sua mulher sabe que você tem outras opções. Você tá com a vara e o barco e a rede na mão. Você tem condições de pescar outros peixes. E como você deve mostrar isso a ela? Através do seu comportamento. Você nunca deve falar. Você precisa demonstrar. Ela vai começar, opa, eu preciso entrar em forma. Meu maridão tá, nossa, ele tá, entendeu? Ele vai conquistar corações, eu preciso entrar em shape. Então, automaticamente, ela irá entrar em shape. Ela irá entrar em forma. Você não deve largar sua mulher porque ela está fora de forma. Agora, se você entrou num relacionamento e ela estava em forma
e ela se entregou, você entra em forma e puxa ela junto. Se ela não aceitar, aí você precisa colocar as cartas na mesa e conversar com ela em relação a isso. Agora, se você já entrou num relacionamento com a mente escasso, com a mulher que estava acima do peso, não espere muita melhora ou milagre. Pode ser que isso aconteça. Porém, você precisa tomar cuidado, rapaziada. Existem muitos homens que ele procura sarna pra se coçar. Ou seja, a mina tem várias red flags. Aí ele vai lá, não, a mina é da hora, pô, a mina é gostosa. Ou seja, só tinha aquela. Muitas das vezes o cara com 23, 25 anos arruma uma mina que tem 30 anos. Tem 2 filhos, cada um de diferentes pais. Ou seja, tem vários débitos de estudantil, enfim. Cartão estourado e tal. Ou seja, são várias red flags. Parece um carnaval de bandeira chinesa. O cara vai lá e assume a mulher. Coloca o nome dele, assume os filhos. Aí vira o beta provedor, o cara xoxoloso. Aí ela perde a atração com ele, arruma outro. Então, rapaziada, você precisa abrir os seus olhos. Você precisa levantar o seu game. Então, para que você possa colocar a sua mulher no eixo, ou seja, para ela estar em forma, você tem que demonstrar. Você não deve falar, você tem que demonstrar. O homem, ele tem que demonstrar. O seu valor é através das suas características e atitude. Isso é respeito. Por quê? Porque você respeita você mesmo. Uma mulher que ela se torna confortável, xoxolosa dentro do relacionamento é uma mulher que te desrespeita. Isso é desrespeito. Isso não é ser um cara maldoso. Ah, só porque tô com alguns quilinhos. Não, não é isso. Porém, você precisa cuidar da sua saúde. Se você ama estar com essa pessoa que está contigo, se você quer ter uma longevidade junto, uma vida saudável, ter filhos, netos, você precisa cuidar da sua carcaça, você precisa cuidar do seu corpo. E cuidar do seu corpo é ter uma alimentação balanceada, estar em shape. Isso é de suma importância para os dois, principalmente para a mulher, porque a sua fertilidade é por um curto período de tempo. Então ela tem que se cuidar. É por isso que muitos relacionamentos acabam, ou seja, o cara já não tem mais atração. O nosso brinquedo, ele tem que levantar e descer, ou seja, tem que ter força ali. E a força vem através da visão. Se você chega em casa e a paisagem não é legal, não tem como. Então, mulherada, se você tá ouvindo esse podcast também, você precisa levantar o seu game, tá ok? Você precisa entender a natureza masculina. Estar em forma. Por quê? Porque o homem se sente atraído por uma mulher em shape, em forma, fértil. Essa é a dura realidade. Era no passado, é no presente. Quer saber de uma coisa? Será no futuro. Vamos lá, rapaziada, vamos para o próximo tópico. Apesar da hipocrisia reinante que as leva a sempre afirmarem o contrário, somos valorizados pela quantidade de fêmeas que atraímos. Vai vendo? Isto significa que se nossas companheiras não sentirem o peso da rivalidade de outras fêmeas, não nos respeitarão. Esse problema é ainda mais grave na média em que não queremos e nem podemos cair na promiscuidade e na depravação. Os promíscuos estão degenerados, ainda que todos os considerem muitos machos. A solução é manter um mistério, falando pouco e preservando a dúvida. A despeito da atração natural que ela sente pelos perversos, não devemos jamais gritar ou agredi-las fisicamente. Isso acontece muito entre os casais, ou seja, a mulher fica confortável, o cara fica confortável, ela vê que você não tem condições de ter outra melhor que ela, mesmo ela sendo uma orca, ela te desrespeita, ou seja, porque você tem uma mentalidade beta e não tem para onde ir. E mesmo se você sair do relacionamento, ela vai tomar as crianças, tomar metade do que você tem, ou até tudo que você tem. Ou seja, ela irá acabar com a sua vida. Então, essa atração que ela tem pelos caras perversos, pelo shed, ou seja, o cara perigoso, isso quer dizer que você não deve, de nenhuma forma, agir dessa maneira. Ou seja, não, eu sou um cara alfa, agora eu conheço a RP. Certo? Chutar o balde, puxar o rabo do gato, tchau, falar pra ela calar a boca, gritar com ela, agredi-la fisicamente, está totalmente errado. Isso não é atitude de um homem alfa. Isso não é você ter uma mentalidade alfa. Isso não é com base na RP. Você precisa demonstrar através das suas atitudes que você é um homem de alto valor, que você não aceitará desrespeito e você tem condições de ter uma pessoa que te dê o valor
que você merece, porque você valoriza você mesmo. Independente se você está há uma semana, há um mês com essa mulher ou 20 anos. Isso não muda, rapaziada. Portanto, se quisermos dominar a relação, temos que ser uma síntese de várias categorias mencionadas, funcionando-as em nossa personalidade, o que somente é possível quando dissolvemos o ego. Acima de tudo, não devemos nos apaixonar. Quase tudo o que normalmente tentamos fazer para seduzi-las surte o efeito oposto. As únicas que aceitam assediadores bondosos que ficam correndo atrás, bajulando, se sacrificando e perseguindo com flores, bilhetinhos e outras bobagens, são as mais desesperadas, as feias e as rejeitadas que não possuem opção. Todas as demais preferem os insensíveis, cruéis, misteriosos e indomáveis. A preferência pelos insensíveis, piores e cafajestes é a prova de que as fêmeas são inerentemente machistas. Provocar um macho para se comprazer em vê-lo enfurecido é uma atitude machista. Exigir ser maltratada para entrar na linha e agir honestamente assinala uma postura machista. Provocar um macho e até o seu limite é um sinal de machismo. Gostar de sentir medo é indicador de uma postura machista. Portanto, o machismo não é exclusividade do homem e está arraigado na mente feminina. Então, na verdade, no relacionamento, o homem que é o ursinho carinhoso. Ou seja, quando você dá amor demais, isso vai contra você, é um backfire. Então, quando você é um cara bondoso, carinhoso, apaixonante e apaixonado, ou seja, você está diretamente ligado às suas emoções a essa mulher, é perigoso você entrar na síndrome da One Iris. One Iris é quando o cara ele acredita que só existe uma mulher para ele nesse mundo. Sem ela ele não vive, ou seja, é alma gêmea. Ele acredita que é apenas com ela que ele consegue sobreviver. E você precisa entender que não é isso. Se a mulher te desrespeita, ela não aceita os seus limites, essa mulher não é para estar contigo, ou seja, ela será uma pedra no seu sapato. E todos os seus projetos e sonhos que você tem para fazer e quer fazer, não irá dar certo. Por quê? Porque a mina tá ali enchendo seu espaço vácuo. Então não vai dar certo, porque você está pegando a parte do seu tempo e colocando um esforço maior, uma energia, em algo que deveria ser natural, sendo ela estando no polo feminino e você no polo masculino. Muitas das vezes você quer trazer a mulher no polo feminino e forçá-la e coloca toda a sua energia em algo que deveria ser natural e não deve ser assim. Esse modernismo que estão colocando na cabeça delas, que elas são mulheres empoderadas, fortes, independentes, então isso é um conceito machista. Ou seja, isso faz parte da natureza do homem ter essas características. Porém, as mulheres modernas estão tendo essa característica. Então, se os homens estão ficando mais soft e as mulheres ficando mais rígidas, os polos estão sendo invertidos, não estão sendo um relacionamento duradouro por causa dessas inversões de valores. Agora, para a gente finalizar, até mesmo as mais feministas, desde que sejam heterossexuais, se sentem incompletas se tiverem como companheiro um banana, bonzinho e muito pouco masculino ao lado. A despeito de todas as asneiras que digam, o fato é que elas querem homens realmente machos, verdadeiramente masculinos. E o motivo para isso está nos instintos que as guiam em direção à satisfação das necessidades de serem protegidas e lideradas. Transforme-se. Faça o contrário de que todos fazem. Contrarie as opiniões dela. Destroce seus argumentos sem excitação, mas ao mesmo tempo confunda-a, protegendo e comandando. Não ofereça carinho, ofereça firmeza, segurança e determinação. Tome o sexo como algo que lhe é devido, indiscutivelmente merecido. Esse foi o tópico de número 5, que se chama Atração pela Crueldade, obra de Nesahan Alita.
Enfim, a gente lemos junto e tal, porém deu a minha opinião em relação a esse tópico, é muito bacana. Eu vou continuar com essa série aí do Nessahan Alita, alguns tópicos, vou fazer uma playlist, você pode nos acompanhar. E rapaziada, é isso aí, você precisa maestrar a violência, não ser um cara violento, você precisa ser um cara perigoso, porém civilizado, ou seja, proteger você e a sua cria. Eu tenho um podcast que eu falei isso porque elas são atraídas pelos droguinhos, ou seja, pelo cara do morro e tal, pelo cara perigoso. É isso, rapaziada, é as qualidades, as características. Ou seja, você não tem medo, ou seja, ficar andando em casca de ovo, tudo é sim, pega o carimbo e sai carimbando tudo. Entendeu? Então não é dessa maneira. Se você tá afim de fazer, faz. Se você não está afim, diga não. Não adianta. Ah, mas vamos na casa da minha mãe, ela vai fazer um pudim e tal, não sei o que ela quer que você... Você vai todo dia, pô, vai todo final de semana na casa da mãe dela. Se você não tá afim, fala não. Mesmo que a sogra esteja presente, diga não. Se você tá afim de comprar o carro vermelho, compra o vermelho. Ah, mas ela quer um branco, compre o vermelho. Red, você tem que ser red. Rapaziada, tá aí, muito obrigado pelo seu tempo. Se inscreva no canal se é a primeira vez que você está participando do nosso podcast. Compartilhe o nosso podcast com os outros homens aí para fortalecer a nossa comunidade. Dê um joia. Muito obrigado pelo seu tempo. Lembre-se, levanta peso, levanta grana e levanta seu game. Um abraço, até mais, fica na paz.